há uma coisa recorrente nas ações do Bolsonaro. Desde que ele iniciou sua vida de vereador, lá no Rio de Janeiro, na eleição de 1988, ficou menos de 2 anos como vereador e se candidatou a deputado federal e foi reeleito sucessivamente a partir de 1990. Ele sempre atacou as bases do Estado Democrático de Direito, mas nunca recebeu a resposta devida. Era considerado um falastrão, um sujeito patético, que era convidado para programas inexpressivos de televisão e de rádio e que todo mundo ria, né? Era uma espécie de bobo da corte. Doce ilusão, doce ilusão. Ele foi fomentando ódio em relação às instituições democráticas e vimos no que está ocorrendo hoje, né? Ele disse lá em Santa Catarina, e tem toda a comprovação, portanto não é fake news, não é algo imposto a ele, é o que ele não disse, literalmente o seguinte: o certo é tirar de circulação, mas não vou fazer isso porque eu sou um democrata. Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Antagonista, que são fábricas de fake news. Ou seja, nunca um presidente na história do Brasil atacou 4 veículos de imprensa e não recebeu a resposta devida. Não recebeu a resposta devida. Ele está simplesmente defendendo a ditadura de forma explícita, sem nenhum problema, com aquela gentalha ali naquela aglomeração indevida lá em Santa Catarina. Ele diz o seguinte: percebam a frase, quão grave ela é. O certo é tirar de circulação. Então, o certo é fechar os jornais. Aí ele continua: mas não vou fazer isso porque eu sou um democrata. Então, ser democrata é errado, porque o certo é agir ditatorialmente. Perfeito? Eu estou exagerando? Não estou exagerando. Ou seja, tudo que é garantido de liberdade de imprensa, de expressão, garantido pela Constituição, ele está dizendo que é errado. Ou seja, ele está rasgando a Constituição. E a resposta é muito tímida por parte da sociedade, quase nula. Aqui nesse espaço teve a resposta já ontem. Eu estou colocando essa questão, por quê? Porque é uma espécie de modus vivendi de relação com o Bolsonaro, desde a época que era vereador, deputado federal, candidato à presidência da República, presidente da República e agora, especialmente em plena pandemia, de não dar importância como se ele fosse uma pessoa que não teria responsabilidade sobre o que falava, né? Legalmente, juridicamente, não teria responsabilidade alguma. Então ele pode falar o que quer porque ele é inimputável. Essa é a ideia, ele é inimputável. Não é verdade, não é verdade. O que ele fez como vereador e como deputado federal ao longo de 3 décadas foi destruir os fundamentos do Estado construído pela Constituição de 1988. Ele defendeu torturas, né? Ele defendeu ditaduras, ele defendeu o fuzilamento do presidente, ele condecorou assassinos, homicidas, tudo isso. E isso reiteradas vezes e ninguém levava a sério. Comparecia a programas e era aquele falastrão, né, daqueles programas, fala assim, deixa ele falar. E ele falava todas essas barbaridades e todo mundo achava engraçado, ria e seguia em frente, sem entender que esse constante discurso estava buscando um apoio nas franjas da sociedade, daqueles insatisfeitos, daqueles que têm ignorância, que não conseguem compreender a complexidade da democracia, né? Daqueles frustrados, né? Daqueles produtos que estão insatisfeitos com a crise econômica, em suma, todo aquele caldo que fica na sociedade aguardando alguém misturar, fazer um mix de tudo aquilo, né? Em uma ação política. Foi o que ele fez e ele foi cevando aquela massa durante décadas, sem encontrar a resistência do Estado Democrático de Direito. Isso faz com que ele possa, hoje, como presidente da República, falar isso, que o certo é tirar de circulação. Não vou fazer isso porque eu sou um democrata. Quer dizer, insisto, e ninguém falou isso, por isso que eu estou colocando essa questão que me parece central. É errado ser democrata e o certo é ser autoritário. Ou seja, ele quer a volta da ditadura. É isso, ele quer a volta da ditadura. E aí, é necessário passar por algumas lembranças históricas que são fundamentais, né? A censura, o que ele está defendendo é a censura, e censura só existe em ditadura, não existe em democracia. A censura aos jornais, e durante a ditadura militar
tivemos a censura, vamos lembrar que em São Paulo, o jornal O Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde, do mesmo grupo jornalístico, o Estadão era censurado, assim como o JT, e colocava nas matérias censuradas passagens dos Lusíadas, de Luiz de Camões. O Jornal da Tarde colocava receitas de bolo, de gastronomia, assim por diante. Então, quando você abriu o jornal, eu lia em certa época, no começo dos anos 70, gostava muito do Jornal da Tarde, especialmente do caderno de leitura de sábado, da edição de esportes de segunda, era um jornal graficamente também muito bonito. Você abriu o jornal, aí você já encontrava uma receita de bolo Max Hambúrguer. Você já sabia que ali tinha uma matéria censurada e o jornal colocava aquilo para mostrar ao leitor, olha, aqui tinha uma matéria que não nos deixaram publicar. E o mesmo ocorria no jornal Estado de São Paulo. Também os jornais da chamada imprensa alternativa, que eram tabloides, semanários, foram censurados, né? O jornal Opinião, o jornal Movimento, quer dizer, as matérias desses jornais tinham ido para Brasília para autorizar se poderiam ser publicadas ou não. E eles demoravam para autorizar para impedir que o jornal saísse, o semanário, na data que os seus leitores já sabiam, né? Para criar inclusive problemas econômicos e levar à falência dessas publicações, né? Outros jornais desses diários tinham o censor dentro das redações, É isso que o Bolsonaro quer recriar. Ou seja, quando ele diz que o certo é proibir essas publicações. Em outras palavras, ele quer a volta da ditadura.